Oi, tudo bom? Eu sou Maíra Correia Castro, da Casa Mai, uma escola de aromaterapia, perfumaria, cultura e artesanato do aroma. E hoje nós estamos aqui para gravar o 15º episódio do Pergunta pra Mai. Antes de eu começar, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Vocês veem que eu estou de casaco, né? Há 17 semanas atrás eu também estava com blusa de lã, então é para vocês verem quanto que dura o verão em Curitiba. Nada, já acabou, já está fazendo frio. Bom, hoje tem um monte de perguntas e eu quero fazer um apelo especial, né, para que vocês elogiem o papel da Gabriela em que ela colocou as perguntas e escreveu à mão. Olha que coisa fofa! Quando eu era menina, eu colecionava papel de carta. Eu imagino que das pessoas da minha idade também, mas não é verdade? Você coleciona papel de carta? Não, não tem mais, né, Gabi? Não existe isso, né? Mas pensa que coisa chuchu! Ah, demais! Amei o Jolie aqui. Jolie, que é uma personagem? Ah, tá bom. Mas é negócio de desenho animado? Não, essas menininhas, marca de caderno. Ai, fofa, adorei as Jolie. Olha que fofinha. Então vamos lá. Nilva Rubio, pergunta pra Mai, está muito bom. Mai, queria que você falasse um pouquinho sobre os óleos essenciais e componentes químicos que tenham ação em cálculos renais, como coadjuvantes de tratamento. Obrigada. Nilva, até já respondi pelo Face para você, né, Xerri? São os monoterpenos hidrocarbonetos, especial pineno, né? Que é um óleo muito rico dentro do óleo essencial de pinheiro silvestre, mas a gente tem o próprio limoneno atuando nisso, a gente tem o terpinoleno, o canfeno, o cimeno, essa paradinha toda, né? Existe um medicamento, não sei se ainda existe à venda, né, que se chama Rovatinex, que é, no final das contas, óleo de pinheiro encapsulado, e ele é específico para ação em cálculos renais, né? Os pinenos, eles são muito solventes, então como eles são solventes, eles têm essa capacidade realmente de ajudar no tratamento desse tipo de doença. Bom, Carol Avone, Mai, que delícia de aula! Obrigado. Tem uma pergunta sobre o óleo de limão. Além da questão da fototoxicidade, que diferenças são importantes entre o óleo prensado e o destilado? Para uma oligoaromaterapia, por exemplo, faz diferença usar um ou outro? Ô Carol, seguinte, além da questão da fototoxicidade que você citou, o destilado eventualmente tem uma carguinha um pouquinho menor em termos de monoterpenos e sobe as outras coisas, né? Os aldeídos principalmente. Agora, a gente usa meio um ou outro tantufas, né? O destilado possivelmente ele vai ter um aroma talvez um pouquinho inferior também, porque alguns desses aldeídos se degradam com a ação do vapor de água. Então, em vias gerais, para os óleos que podem ser prensados ou destilados da casca de cítricos, a gente prefere olfativamente o prensado, embora na indústria de perfumaria ele vá depois para uma retificação para retirada dos terpenos. Então, enfim. Agora, para uma oligoaromaterapia, como a gente está pensando na questão energética, aí você vai ter que perguntar para a moçada que entende de destilação e espagiria, que não é minha área, tá? Até onde eu sei, o processo da destilação, de fato, sutiliza melhor a matéria, né? Um óleo prensado não tem nenhuma sutilidade aquela matéria, ela não tem o elemento éter dentro do produto final. Então, no moligo, se você quer exacerbar o potencial energético, pensando nessa questão da sutilização da matéria, certamente o destilado é melhor. Agora, se for o moligo sem levar em consideração isso, né, aquelas coisas da espagiria, da alquimia, aí tantufas, tá bom? G. Falkenbeck, que nome chique, né? Gratidão por me responder no outro vídeo. Imagina, eu que agradeço você, sua pergunta, sua audiência e esse seu nome chique na minha timeline. Alguma indicação e maneira de usar óleos essenciais para afastar traças? O que fazer quando derrama óleo essencial na pele? E aí ela conta, né, que ela foi usar os óleos essenciais e caiu um monte na mão, ela ficou super nervosa, ficou com taquicardia, dor de cabeça, calor, que ela ficou imaginando que pudesse ser uma reação de toxicidade do óleo essencial na pele, e no final ela acabou limpando a mão dela com óleo de oliva. Gi, é isso mesmo, caiu algum acidente na pele com óleos essenciais, encharca a tua pele com algum óleo graxo. Não precisa ser um óleo chique de oliva, cata aquele azeite, aquele óleo de canola que você tem em casa, aquele óleo, sabe aquele óleo que a gente usa assim só para untar a forma e olhe lá? Pode ser esse mesmo, porque você vai ter que derramar um frasco na tua pele, tá? E aí depois você vai lavar normalmente.
Agora, para traças, normalmente o que a gente usa? Cedro do Atlas, né? Que inclusive é a madeira que se utilizava para fazer sarcófagos, baús de roupa, tal, por conta de ser uma madeira que afasta a traça, né? Cupim, essas coisas. Pode usar também canela, cravo da Índia, os óleos que contém muita cânfora, né? Então, tipo a própria cânfora, o alecrim canforado, um lavandinho, uma lavanda spike, né? Bem bacana, tá bom? Márcia Santos, já ouvi que as bactérias e vírus não criam resistência aos óleos essenciais. Mas também já ouvi que, por exemplo, devemos de tempo em tempo trocar o desodorante natural com óleos, pois as bactérias se tornam resistentes àqueles óleos. Confesso que deu tilt na minha cabeça. Na de todo mundo. Mas a questão é o seguinte, que os óleos essenciais não criam resistência é uma questão teórica, tá? Porque o que acontece? Para um micro-organismo criar resistência, ele tem que conseguir, de alguma maneira, metabolizar aquele princípio ativo do medicamento. Quando você está lidando com apenas um princípio ativo, que é o caso dos antibióticos alopáticos, isso aí se dá em algumas gerações de bactérias. Agora, com relação aos óleos essenciais, vamos supor que ele faça resistência a um dos princípios ativos, tem outros 90 pelo menos para ele criar resistência, então é teoricamente mais difícil. Só que o que acontece é o seguinte também, tudo isso depende da velocidade, da quantidade, da abrangência do uso de uma determinada substância. Quando você tem uma quantidade imensa de pessoas usando o mesmo tipo de produto, pode ser que isso favoreça a criação de uma resistência bacteriana, ainda que seja improvável se apenas uma única pessoa usasse esse produto ao longo do tempo. Então, tudo é uma questão de estatística. Agora, essa questão do desodorante, que o óleo essencial não resolve mais, olha, eu não sei dizer muito para você se é um lance de resistência, se é um lance de acomodação olfativa, se de repente os óleos essenciais podem fazer até um desbalanceamento na própria flora bacteriana da pele. Agora, uma coisa que eu posso dizer para você com certeza é que a gente muda os óleos essenciais de tempos em tempos porque a gente está querendo o quê? Não criar sensibilização cutânea. Agora, essa coisa realmente de por que o desodorante funciona e depois não funciona, acho que deve ser alguma coisa com relação a perder a eficácia realmente, mas eu não acho que isso acontece só com desodorante feito com óleo essencial, não. Desodorante normal também perde, não perde, Gabi? Você não tem essa experiência? Uhum. Pelo menos eu me lembro que antigamente os desodorantes eles eram mais eficazes e hoje eu acho todos eles pouco eficazes. Eu mudo sempre. Muda sempre. Não é que a fórmula ficou ruim, é que eu acho que realmente a gente, né, os micro-organismos vão se acostumando com aquele negócio. Eu tenho a impressão de que é isso mesmo. Tá, então, enfim, respondi? Então, beleza. Dani Nogueira, é do vídeo anterior, né, do 13, né? Que eu fiquei de responder, aí falei que ia dar uma ajudadinha nela. Bom, a Dani primeiro falou que ela tá pirando no conceito do Gumbel, e aí mergulhou de cabeça na ideia dos hormônios e queria uma ajuda minha para entender como conduzir uma terapia com foco hormonal, por quanto tempo ministrar um óleo, se o foco for hormonal, se ministra a vida toda ou quando sente melhoras, depois para, porque se a pessoa sofre uma baixa hormonal, será que isso pode ser para a vida toda? E aí, como é que é? Eu faço tratamento, vou variando de óleos em óleos, naquele esquema de faço 21 dias, pauso 7, continuo. Então, Dani, eu respondi para você, acho que lá no Twitter, acho que foi no YouTube, né? Que o teu raciocínio é esse mesmo, eu faria igual você. Agora, deixa eu dizer assim uma coisa, a aromaterapia ela não tem resposta para muitas questões, mas assim, eu acho que ela tem menos respostas do que mais respostas. Toda vez que surge um pepino como esse que você fez e a gente não tem a resposta, porque absolutamente não tem pesquisa para dizer como é que você lida com uma baixa hormonal com óleo essencial, eu me volto para a alopatia. Então, por exemplo, se na alopatia esse é um tipo de problema que a pessoa frequentemente fica ajustando a dosagem dos medicamentos dela, se ela fica o tempo todo fazendo exame para verificar como é que as coisas, se mesmo tomando um remédio às vezes tem que ir, parar, mudar, trocar, eu suponho que na aromaterapia seja assim também, né? Então, para falar de um caso específico, a gente teria que estar com a anamnese na mão.
né? E pensar quais são os óleos indicados, as contraindicações, as interfaces utilizadas. Por isso eu comentei para você que isso aqui na verdade é quase uma supervisão de atendimento, e aí realmente não dá para fazer se a pessoa não... No caso eu só faço a supervisão de atendimento com o aluno meu, porque daí a gente já está falando na mesma linguagem. Mas do modo geral é isso, eu acho que eu faria igual você. Agora pensa assim, realmente, a minha dica é essa: se não dá para ter a resposta na aromaterapia, vai buscar a resposta em outra área, porque eles têm. E aí a gente tenta mais ou menos seguir a mesma coisa dentro da aroma. Rosângela Dias: Mai, qual a diferença entre lavanda e lavandim? É porque na semana passada eu falei do... O que foi da lavanda? Tinha alguma coisa da lavanda, né? Lavanda e alfazema. Então, é o seguinte, a lavanda é a lavândula angustifolia, que normalmente é o nome que a gente dá para a lavanda mais utilizada na aromaterapia. Há outras, né? Como eu já expliquei para vocês. O lavandim é uma espécie híbrida de duas outras espécies de lavanda. A lavanda verdadeira, que é a angustifolia, e a lavândula latifolia, que é chamada de lavanda spike. Até a lavândula angustifolia chamada de lavanda fêmea, e a lavanda spike, que é a latifolia, chamada de lavanda macho. Em algum momento lá nos Pirineus franceses, nos Alpes franceses, essas lavandas se encontram, tem um bebezinho que se chama lavandim. O lavandim é uma espécie híbrida de lavanda, lavândula X intermédia. Mariana: Oi Mai, gosto muito dos seus vídeos, especialmente dessa série, seu compromisso me inspira. Obrigada! Fico com vontade de saber o que mais te atraiu na aromaterapia e se puder contar alguns casos de cura com óleos essenciais que chamaram a atenção. Mariana, eu tinha até esquecido dessa pergunta sua, porque eu fiquei um dia pensando o que eu ia responder para você e agora esqueci também o que eu pensei nesse um dia todo. Olha, eu não sei o que mais me atraiu na aromaterapia, foram tantas coisas, né? Mas certamente o que me incentivou a estudar aromaterapia é porque eu achei um assunto difícil pra caramba! E toda vez que tem um assunto difícil, é o assunto que eu quero estudar. Se for fácil, não me interessa. Agora, casos de cura com óleos que chamam atenção... Bom, os meus, né, eu acho que são os pessoais da gente, sempre são os que mais chamam atenção. Eu já contei como é que eu descobri a aromaterapia e o yoga no mesmo dia com óleo de camomila. Quando teve uma época que eu estava me tratando de síndrome de pânico, aí eu tomei 15 dias a fluoxetina, achei que aquele negócio não era pra mim. Aí eu fui aí eu falei pra minha psiquiatra que eu não ia fazer o tratamento. Aí eu fui para uma outra médica, que é a médica que me atende até hoje, que na verdade ela é uma ginecologista, mas também com especialidade de homeopatia. E aí a gente foi desmamando. Com 15 dias eu nem lembro se eu desmamei fluoxetina. Eu acho que não, porque é muito pouco tempo. Eu tomava meio comprimido da menor dose. Mas aí no final das contas eu sei que eu comecei a ingerir lavanda francesa. E no final das contas, com homeopatia, com floral, eu fiz 2 anos de psicoterapia. Minha psicoterapeuta do coração, que, puxa, foi espetacular na minha vida, até aprender a dirigir com 38 anos de idade, que eu morri de medo. E aí, então, eu saí, né? Quer dizer, quase entrei no psicofármaco, mas não foi necessário. Então, a lavanda realmente me ajudou muito. Mas tem inúmeros outros casos, né? Enfim, acho que já resolveu, né? Enfim, Mariana, casos dos meus alunos, tem tantos, né? Lulu Duarte: Maíra, sobre o assunto bioterreno mencionado no 13º vídeo, onde que encontra o sistema tampão? Lulu, ele se encontra no mesmo lugar de sempre, lutando bravamente para que o nosso pH sanguíneo não se alcalinize demais e nem se acidifique. Então, justamente ele é o fator que proporciona o pH dos fluidos mencionados pela teoria do bioterreno. Vitória Cunha, contou que fez um estudo sobre florais de Saint-Germain, agora está estudando os óleos essenciais e os carreadores. Ai, que delícia, né? Ai, como é bom quando a gente se entrega pela primeira vez a um estudo, a gente entra com aquela cabeça virgem, inocente, curiosa. É uma delícia quando a gente descobre um assunto novo para estudar. Bom, tenho 57 anos e nenhum conhecimento de química, nem consigo estudar essa matéria atualmente. E vejo que a aromaterapia é muito complexa, a aromaterapia de fato é muito complexa. É possível fazer um trabalho sério como aromaterapeuta em aromaterapia sem dominar esses conceitos químicos? Que pergunta difícil essa.
qual seria a melhor abordagem que eu poderia seguir e atuar com honestidade nessa área. É tarde para começar algo assim? Não, nunca é tarde. Nunca diga que é tarde. Eu me lembro que quando eu fui começar a fazer minha segunda formação em yoga, foi o Iyengar Yoga, eu estava com 35 anos. Não, eu estava com 35 anos de idade. Acho que eu estava com 35 anos de idade. E aí, o primeiro módulo da formação em Iyengar tinha 3 anos. Aí eu virei pro meu professor, que é o Luigi Ridolfi, daqui de Curitiba, eu falei, Luigi, eu tenho 35 anos, já vou de novo começar, quer dizer, nessa época eu já estava com quase 10 anos de yoga, eu vou começar agora tudo de novo, primeiro módulo só 3 anos, ainda tem 3 anos só para fazer o primeiro módulo. Ele falou assim para mim, Maíra, mas pensa bem, com 45 anos você vai estar uma ótima professora, né? E aí, para mim, 45 anos parecia assim uma eternidade. Hoje eu tenho 45 e eu vejo, sim, é verdade, né? Na época, ele já era mais velho que eu, talvez uns 17, 15 anos, então para ele 45 anos era super novo. Pensa assim, 57 anos parece uma idade avançada para começar alguma coisa, mas eu me lembro da minha avó que quando tinha 70 dizia assim, se eu tivesse começado os meus 57 anos, nunca é tarde. Bom, eu acho o seguinte, que é difícil você fazer um trabalho sério em aromaterapia sem conhecer um pouco de química. Não precisa se tornar um especialista. Tampouco eu sou uma especialista em química de óleos essenciais, mas um pouquinho tem que conhecer. Talvez você decida no futuro não trabalhar com essa parte dos princípios ativos, só queira trabalhar com aromaterapia vibratória, aromaterapia frequencial, super diluída. Mas o que acontece? Essa foi uma discussão longa que nós tivemos dentro da Abraroma e eu particularmente bati muito o pé para que a química entrasse no currículo. E o meu argumento foi o seguinte, quando o médico ele vai se formar, na faculdade ele vai estudar todos os órgãos. Aí chega na residência dele, o cara se especializa, por exemplo, em fígado. Tudo bem, quer dizer, se alguém chegar lá e quiser se tratar de joelho, ele vai dizer, amigo, por favor, vai procurar um especialista, minha especialidade é fígado. Mas se alguém disser que está com algum problema no joelho, né, ele vai saber do que se trata, porque afinal de contas ele fez essa formação. Então sim, eu acho que em algum momento a gente tem que aprender a estudar um pouquinho de química, mas olha só, deixa eu te dar uma super encorajada. Química é gostoso. Se você pega um bom professor que tem tesão pelo assunto, que passou um perrengue para aprender química também, ele consegue te estudar. E tem ótimos professores assim no Brasil. Inclusive eu. Então, sim. E aí depois que você conhecer um pouquinho de química, aí você vai fazer a aromaterapia com a qual você mais se identifica, tá? Aroma e arte. Muitos profissionais alegam que quando uma pessoa não gosta de determinado aroma, talvez exista um problema emocional correlacionado e por isso não devemos insistir naquele óleo. Já vejo outros profissionais trabalhando de maneira oposta, descartando o aroma. Descartando o aroma não, usando ele. Sim, eu li errado. Bom, eu li errado. Eu li errado, mas eu entendi que essa pergunta é clássica. Quando o fulano não gosta de um cheiro, né, de um óleo essencial, a gente tem que insistir naquele cheiro, que pode ser que ele esteja mascarando algum trauma, algum problema emocional, ou a gente descarta esse cheiro e só vamos fazer uma aromaterapia que a pessoa gosta. Aí ela quer saber como que eu enxergo essa questão. Eu sempre achei, desde quando eu aprendi aromaterapia, que a gente tinha que gostar do óleo essencial para fazer aromaterapia. Durante um tempo, eu até tentei me convencer de que talvez o óleo de que a gente não goste seja o óleo que a gente precisa. Aí eu fiquei meio assim, né? Talvez sim, deixa eu insistir, vai que eu é que tô com medo de querer encarar um problema difícil no meu paciente ou em mim mesma. Mas depois, hoje eu estou completamente convencida de que toda aromaterapia tem que ser uma aromaterapia prazerosa. E muito em função até de 2 livros que eu acabei lendo. O primeiro há uns anos atrás, que se chama O Cheiro das Coisas, da Bettina Malnick, que foi uma orientanda da Linda Buck, que ganhou o Nobel de Medicina junto com o Richard Axel por terem mapeado o código genético do olfato em ratos. E ela é uma pesquisadora no Rio de Janeiro também, tem pós-doc e tal, e tem uma pesquisa nessa área. E nesse livro ela faz um resumo sobre o olfato, o que se sabe sobre como os receptores olfativos funcionam, e em algum momento nesse livro ela cita
sobre aversões olfativas e fala que é um mecanismo genético. E um mecanismo genético que pode até ter um significado na evolução de proteção para aquela espécie. E aí depois eu fui ler o livro da Rachel Hertz, que é uma cientista também, que fez pesquisas do Monell Chemical Sciences, e ela escreveu um livro, The Scent of Desire, que até tem uma palestra, Psicologia do Olfato, no meu site, né, uma palestra gratuita para vocês baixarem. E quando eu li esse livro, aí eu também peguei o livro do Avery Gilbert, que se chama The Nose Knows. Depois eu peguei o livro da Radha Krishna, que se chama Marketing Sensorial, e fui descobrindo que, na verdade, a experiência olfativa ela é extremamente variada de pessoa para pessoa e não existe apenas uma ancoragem numa emoção negativa para as aversões de cheiro. Mas o que mais me impactou, na verdade, para eu acreditar que a gente não deveria utilizar um cheiro que a pessoa não gosta em tratamentos, foi quando a Rachel Hertz, no livro dela, explica como é difícil você fazer terapias de dessensibilização de trauma, principalmente com os ex-soldados de guerra, quando esse trauma é um trauma olfativo. Porque vou dar um exemplo bem banal que eu dou em sala de aula. Imagina que você tem medo de aranha. Aí você vai fazer uma terapia de dessensibilização, é uma terapia cognitiva, né, comportamental. Então você começa com algumas etapas, né? Eu não sou especialista nisso, então se eu vou caricaturizar. Então me perdoem os psicólogos que trabalham com isso pela minha caricatura tosca, tá? De que seria um tratamento desse. Então fulano tem medo de aranha, então vamos conversar sobre aranha. Daqui a pouco vamos escrever a palavra aranha. Daqui a pouco vamos desenhar a aranha. Daqui a pouco vamos ver uma aranha de brinquedo. Daqui a pouco vamos pegar uma aranha morta e colocar dentro de um pote. Daqui a pouco vamos ver uma aranha a quilômetros de distância. Então a pessoa vai se dessensibilizando. A questão é que com cheiro você não dessensibiliza, você não tem como imaginar a sensação a menos que você sinta o cheiro. Então quando você usa um cheiro que eventualmente esteja associado a um trauma, associado, por exemplo, a uma situação emocional desconfortável, esse cheiro pode destampar essa emoção. E aí a minha pergunta é o seguinte: se você é um psicólogo com treinamento, né, em traumas, se você tem, né, se tu fez uma faculdade para isso, sabe lidar, por exemplo, até com catarses, meu amigo, vai fundo, né? Agora, se você é um simples aromaterapeuta que está lá sem nenhum treinamento em psicoterapia ou em psicologia, meu amigo, se você quer destampar a caixinha de Pandora das pessoas, eu não aconselho. Então, eu prefiro realmente que toda terapia olfativa seja absolutamente agradável. E tem mais uma coisa, né, gente? Vamos lembrar que os traumas, eles são estruturantes da personalidade. A gente não tem trauma para poder ficar feliz. A gente tem trauma para sobreviver. Quando você tem um trauma e ele fica enfiado no teu inconsciente, é porque essa é a única maneira de você conseguir lidar com aquela situação e permanecer vivo. Então, realmente, destampar um trauma com uma ferramenta tão poderosa quanto os óleos essenciais, que despertam o olfato, sem que você coloque alguma coisa para sustentar aquele pedaço da tua personalidade que ficou manco, eu realmente acho complicadíssimo. Aonde, Gabi? Sofre aqui em cima da Mara. Tá bom, estamos acabando. Mara Gonçalves, qual é o melhor método? Agora vem a parte do merchan. É o seguinte, turma, amanhã, sexta-feira, bom, quem tá vendo esse vídeo no YouTube vai ter que fazer essa aula em março, mas amanhã eu tô estreando um curso na Casa Mai, uma aula que se chama Como Fazer Sinergias. E aí, para chamar um pouquinho a atenção, eu fiz uma pergunta lá no Facebook da Casa Mai, se você tem um método para fazer sinergias de óleos essenciais ou não. E aí, então, foi que a Mara Gonçalves perguntou qual é o melhor método. Se eu tenho, por exemplo, 10 óleos essenciais, seria o caso de pegar a cromatografia e fazer o blend com os óleos de química parecida e com finalidade que se precisa? Essa é uma das alternativas, mas nesse curso especificamente de como fazer sinergias, eu vou ensinar o meu método. E enfim, vocês sabem que eu gosto, didática é uma coisa que eu fico bastante preocupada quando eu dou aula. E aí então eu consegui pegar aquilo que eu faço um pouco intuitivamente e colocar isso num formato de metodologia. Então eu vou ensinar para vocês o método elefante, o método formiga e a regra da faísca. Além da tríade aromaterapêutica para vocês poderem criar uma sinergia de óleos essenciais. Fechou!
Não desliga ainda, Gabriela, pelo amor de Deus. Deixa eu só, da outra vez eu não consegui dar tchau. Bom, turma, então é isso. Eu quero mais dar um recadinho pra vocês também. Na segunda-feira, que é dia 20 e poucos, acho que é na semana que vem, eu estarei fazendo uma live no Facebook às 8h30 da noite para falar sobre a formação profissional de aromaterapeutas da Casa Mai. E nós teremos uma presença ilustre nessa live, que é a Perla Lopes. Muitos de vocês conhecem a Perla apenas pelo WhatsApp, nunca viram o rostinho lindo que ela tem e a cabeça inteligentíssima que ela tem, além desse coração de ouro. Então ela estará nessa live junto comigo para a gente falar sobre como será a formação profissional de aromaterapeutas. Eu vou divulgar a live nos canais de praxe. É isso agora, fechou. Um beijo e até a próxima.